eu cantarei da bondade de Deus. É fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluias, Glória a Deus. aleluias. 1 Samuel, capítulo 1. Aleluia. Glória. Glória a Deus, aleluias. Louvado seja Deus. Oh, maravilhoso é a tua presença, Senhor. Oh, glória, glória, glórias. Glória a Deus. A palavra diz, livro de 1 Samuel, capítulo 1, uma palavra que Juliana falou, Diana comigo, né? Juliana se inspirou nessa passagem para trazer a mensagem para vocês. Não, mensagem. Né? A palavra que ela trouxe. A palavra diz: houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufê, o Eframita. Tinha ele duas mulheres, uma chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Este homem subia das suas cidades de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos, em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o sacrifício, dava a ele porção deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava. Ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. Assim, o fazia ele de ano a ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está o seu coração triste? Não sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido, Siló, estando ali o sacerdote assentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com o coração, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela para orar perante o Senhor, passou ali a observar o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não lhe ouvia voz nenhuma. Por isso ele a teve
por embriagada. E lhe disse, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizer. Aleluia! Aleluia. E disse ela, ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher foi seu caminho e comeu, e seu semblante já não era triste. Levantando-se de madrugada, adoraram perante o Senhor e voltaram. E chegaram à sua casa em Ramá, Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrou-se dela o Senhor. Ela concebeu e, passado o devido tempo, teve um filho e lhe chamou Samuel, pois dizia, do Senhor o pedi. Glória a Deus. Oh, glórias, aleluia. Glória a Deus. Essa palavra é muito bonita, muito forte. E nós lemos a palavra de Deus e às vezes não colocamos a devida atenção que a palavra traz, tanto para a grandeza do Senhor como para chamar a nossa atenção na palavra. Às vezes não vemos no meio das linhas o que o Senhor está falando conosco, o que Ele quer chamar a nossa atenção para a palavra. Hoje de manhã eu orava e eu falava com o Senhor e pedia ao Senhor uma palavra. Eu falei várias vezes ao Senhor e pedi ao Senhor para falar comigo, mas eu queria ouvir a Deus, como te ouvir, eu queria Deus. Mas então eu olhei para a Bíblia, peguei a palavra e abri. E eu li. E o interessante é como Deus faz as coisas que eu estou lendo. Porque eu abri em um lugar, eu não esperava ler a palavra que eu ia ler. Jamais eu lembraria que isso também estava escrito ali. Porque Jesus, ele é mencionado no princípio ao fim da palavra, ao fim da Bíblia. No livro de Hebreus, a palavra de Deus, Hebreus 1:9, a palavra diz assim, amasse a justiça e odiasse a iniquidade. Por isso, Deus chegou a te ungir como a nenhum de outros dos seus companheiros, com óleo de alegria. Porque eu orava, o Senhor da população triste, sentido. E eu orava ao Senhor e falava assim, Senhor, será que a tua mão me repreendendo? Por isso, será por isso, Senhor? Será por isso? Tanta ingratidão, tanta... como se fala? E eu falava, meu Deus, não pode. Será o Senhor? Será a tua mão? Eu falava com o Senhor, e o Senhor, e quando eu abro a palavra, eu leio essa mesma palavra. Essa palavra Deus me deu ela lá no meu início, quando eu aceitei Jesus, quando o Senhor me batizou com o Espírito Santo, Ele me deu esta palavra, Ele me deu esta palavra no batismo, estava no banheiro, o Senhor me batizou com o Espírito Santo, Ele me deu esta palavra. E quando Ele me deu essa palavra, nunca mais tirei essa coração. Então, quando eu abri, eu li o Salmo 45, verso 7. Eu abri, eu pensei, não li só o 7, pensei a ler o Salmo 45. Quando chegou no 7, aí é como se eu ouvisse a voz do Senhor, clara e suave, falando comigo. Aleluia! Mas nós temos um coração fraco, nós temos sentimento às vezes fraco, nós às vezes vemos que é Deus falando conosco e nós, mesmo assim, nós ainda perguntamos ao Senhor, mas é tu mesmo, Senhor, não é tão tremendo, Senhor, mas é o Senhor mesmo, Deus, é o Senhor mesmo me dando esse recado, o Senhor mesmo me dando essa resposta, Senhor. Quando eu falei isso com o Senhor, e eu esperando o Senhor ainda, fica aquele pensamentozinho de dúvida, e quando eu pensando assim, falo com alguns amigos, mandando mensagem para eles e tal, uma pessoa que mandei uma passagem de ano que mandei para essa pessoa, a pessoa aí me responde na hora com uma mensagem.
e a mensagem. E ela manda fotografada na Bíblia. E quando ela manda fotografada na Bíblia estava uma passagem, não é isso, mas fala do Salmo 23, no verso, acho que 8, vai dizer assim, e unges o Senhor a sua cabeça com óleo na presença dos seus inimigos. Salmo 23. E quando ela coloca essa palavra, o Senhor mandou te falar essa palavra aqui, pastor. Me mandou, e quando eu vejo a palavra, que eu leio a palavra, ela falou assim, só que estranho, e o Senhor me diz que o que vai te chamar a atenção é a anotação que está aí do lado, porque do lado está apontando para essa palavra para te levar para outra palavra. E eu olhei da anotação que estava na palavra, em caneta era Hebreus 1:9. Aleluia, glória a Deus. Aí ela disse que o Senhor mandou dizer que foi Ele que falou com você hoje cedo. Aleluia. Então assim, o Senhor, Ele não se aparta de nós. O Senhor, glória. Ele não se aparta de você. Aleluia. O Senhor, Ele não esquece a promessa. Ele não esquece a promessa. Glórias, aleluia. Ana estava dentro dela o milagre, mas ela havia esquecido que o milagre estava dentro dela. Nós vemos ali o início da palavra ali. Olha, era este homem, filho do fulano, filho do ciclano, filho do Beltrano. Ou seja, uma linhagem de sacerdotes antes dele, que tinha que chegar com alguém, então ia chegar, entende? É do filho dela, e ela não sabia, ela não via que essa promessa estava sobre o filho dela. Então o que ela enxergava? O que ela enxergava? Ela enxergava o que não era para ver. Ela enxergava o que ela não conseguia. Ela não enxergava, era só aquilo que era a impotência dela. Ela não podia ter filhos. Era isso, a incapacidade. Era isso que ela via. Era isso que ela enxergava. Ela não enxergava o que ela precisava ver. Não, eu tenho uma promessa na minha vida. Aleluia. Eu tenho uma promessa na minha vida. Aleluia. Glória a Deus. Então ter uma promessa é saber que um dia o Senhor te escolheu. Não foi você que escolheu aceitar Jesus. Não foi você que aceitou servir Jesus. O Senhor te escolheu. Aleluia. Ana não tinha visto. Ana não enxergava que Deus tinha colocado ela numa família que ela tinha sido escolhida. Que havia ali uma geração para nascer dela, mas ela não sabia. O que ela enxergava? Ela enxergava a Penina. Enxergava a Penina, que tinha muitos filhos e ela não tinha. Ela enxergava a Penina, que o tempo todo afrontava ela, porque eu tenho filhos, você não tem. Mas por que Penina fazia isso? Porque Eucana amava a Ana e não Penina. Com Penina ele tinha filhos. Por quê? Porque ele também não soube enxergar o milagre que estava dentro dele. Ele não soube ver Samuel. Fala, Samuel está dentro de mim. Samuel vai nascer. E ela clamava o tempo todo a Deus: Deus me dá filho, porque senão eu morro. Deus me dá filho. Então às vezes esse seu dar filho, me dá filho, é o seu sonho que está gritando dentro de você. Deus, tal é o meu sonho. Deus, tal é o meu milagre. E esperar no milagre, e aguardar no milagre, mas não acreditar que o milagre já aconteceu. Ele está dentro de Aleluia. você, já vive em você. Glória a Deus. Está guardado no seu coração. Não é porque você está sonhando ou não, é porque Deus te escolheu. E se Ele te escolheu, Ele glória. os seus sonhos dele. Aleluia. Acabou os sonhos dele. O Senhor, Ele não olha para a aparência
o Evangelho. Não, ele olha é para o que ele vê, é para o propósito que ele vai ter, é para o propósito que ele já viu. Glória a Deus. Que você não viu, que ninguém sabe. E às vezes nós pensamos que nós enxergamos o que é que Deus quer de nós, o que é que Deus preparou para nós, o que é que Deus tem preparado para nós, porque às vezes ninguém vê, às vezes ninguém enxerga. Tem pessoas, tem homens, que nasceram só para gerar um filho. Tem mulher que nasceu só para gerar uma filha de tal modo, porque a descendência tem que ser do Fernando, tem que ser, você está entendendo? A descendência tem que ser daquela linhagem, é por isso. Tem que ter saído daquela linhagem com essa linhagem. Entendeu? Porque Deus, ele tem a forma dele trabalhar. Não é a nossa forma, não é na nossa vontade. E ele olhando para Ana, e Ana lá pedindo e clamando a Deus. Não via onde estava, não enxergava. Então Deus disse que ela subia todos os anos colocando. E para lá fora, o que acontecia? Naquele intervalo de tempo ali, ela era chacotada. A outra a inflamava, a outra a perseguia. Olha, tem 3 coisas que eu anotei sobre isso. Primeiro, o que ela teve? O que teve nesse percurso dela? Choro e desprezo. Choro e desprezo. Desilusão, agonia, esperança que nunca chega. Entre outras coisas, às vezes vem a ansiedade, porque você está sempre lembrando, todo momento você se lembra, mas não pode, gente, não tem lógica. Eu estou esperando há tanto tempo, e aí acontece alguma coisa ruim, você já lembra logo, meu Deus, porque aí você sente todas as frustrações, porque você ainda não enxergou qual é o verdadeiro plano que Deus traçou. Qual é o verdadeiro plano? Qual é a verdadeira direção? Qual é o chamado de Deus? O chamado de Deus não é eu que escolhi, não é você que escolheu, não. Foi Ele que nos escolheu. Aleluia! Aleluia! E quando Ele escolheu por algo dele. Glória a Deus. Ele escolheu por vontade dele. Ele escolheu porque Ele tem um Oh, propósito. glória! Aleluia! Mas o milagre, ele sempre esteve dentro de você. Às vezes o seu sonho, aquela vontade, o que você almeja, e você pensa que é seu e não é, é dele, é coisa dele, é propósito dele. E às vezes esse propósito nem não é para agora, esse propósito é para o tempo dele, para um propósito muito maior às vezes do que o que nós imaginamos. Porque quando pensamos em um sonho que está dentro da gente, aquela vontade, o que nós pensamos? Pensamos em nós, pensamos em ti, pensamos no não é? Porque se acontecer assim, nossa, se for isso, se for aquilo, se a gente conseguir assim, nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e minha família e tal, a pessoa. Só que às vezes Deus, Ele tem planos muito maiores. Aleluia! Que o que nós temos. Glória a Deus! Porque a palavra diz que os pensamentos de Deus são mais altos do que nós. Oh, glórias! Nós pensamos em nós, Aleluias! no bem-estar, nós pensamos em quem nós amamos para poder alcançar aquilo, objetivos. Só que Deus, Ele vê muito além, muito além. Quando Deus olha e chama para um propósito dele, nós não sabemos que é um propósito, nós não sabemos que tem uma direção, nós não sabemos que tem um dia certo e marcado por Deus.
para algo acontecer. Oh, glória. E mudar toda a história. Aleluia. Eu não sabia. Ana subia todos os anos, ia lá em cima, ia no templo, mas certo dia foi diferente. Naquele dia era diferente, porque naquele dia ali era o dia que Deus ia fazer ela olhar para dentro. Deus ia fazer ela olhar dentro do sonho dela, não ir lá de novo e reclamar do sonho que aconteceu, não. Ela era ir reclamar, subir ao templo, orar ao Senhor e buscar. Outra coisa que eu escrevi aqui como oração e choro. A palavra de Deus diz que ela foi até lá, no templo, entrou no templo, e dentro do templo estava vazio. As pessoas não estavam ali agora ali como não, estava vazia no templo. Ela não foi lá, como todo mundo ia naquele horário para poder louvar, para adorar, para buscar, não. Ela foi no horário que não tivesse ninguém. Ela foi no horário que tivesse só ela e Deus. E ela entra, o sacerdote estava sentado. E vê ela entrando, ela vai e se ajoelha lá no cantinho, no pé do altar. E ali ela começa, diz a palavra de Deus, que ela chorou profundamente. Olha, nós vemos. Ela chorou ali amargamente. Onde vemos essa passagem também? Ezequias. Ezequias, um homem que temendo ao Senhor, servindo ao Senhor, limpou Israel de toda a idolatria, quebrou todos os altos dos deuses que tinham lá, tudo enquanto que eles tinham, que eram estátuas, que eram os quadros, o santo dele, aquela coisa tudo. Ezequias veio e destruiu tudo. O que aconteceu? Aparece uma doença em Ezequias. Que doença? O câncer. Fala sobre um tumor. E quando vem sobre ele essa doença, ele vê que está muito grave a doença, ele manda chamar o profeta vem até ele, e ele pergunta, é para a vida ou é para a morte? O que a palavra diz que o profeta fala para ele? É para a morte. E quando ele fala para ele que é para a morte, a Bíblia diz a mesma coisa que Ana lê. Ele virou para o canto e chorou amargamente. Só que foi diferente. Ele lembrou a Deus, Senhor, lembra-te, olha só, lembra-te que eu já fiz. Lembra, Senhor, que eu andei nos teus caminhos. Lembra, Senhor, que eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Depende da passagem que você lê. Tem passagem que vai dizer só isso, eu andei nos seus caminhos. Vai ter outra passagem, pronto, o Senhor me vai dizer alguns feitos, que ele chega a falar alguns feitos dele. Quebrou os altos, isso e tal, levou o povo a adorar e tudo. Ele vai falar os feitos que ele teve com o Senhor. Então ele lembra o Senhor porque ele já fez. Ou quer dizer, Senhor, será que depois de tudo isso eu não tenho crédito com o Senhor? Mas Ana não. Ana não foi isso. Ana falou diferente. Ana falou para ele, Senhor, se tu me deres o filho, eu te devolverei ele por todos os dias da vida dele. Olha só, como que uma mãe, você pegar a criança, igual um texto do Espírito assim, Senhor, ó, o Senhor me der, eu vou pegar, vou colocar para outra pessoa cuidar. Nossa Deus, isso é doente demais para a mãe. Mas olha só, então o que ela fez ali? Como Ezequias, que lembrou o Senhor dos feitos dele, ela disse, Senhor, talvez eu não tenha nada, Senhor, para poder apresentar ao Senhor que eu tenha feito para ti. Talvez tudo que eu fiz, Senhor, foi tudo para conveniência minha. Talvez, Senhor, tudo que eu andei e fiz aqui agora é só porque era conveniente a mim, Senhor. Mas agora não, Senhor, é diferente. O que eu quero fazer agora, Senhor, é colocar diante do Senhor o que é mais duro para mim, o que é mais difícil para mim, é aquilo que eu almejo ter. Aleluia! Meu Deus, olha só, almejo ter, ela nem tinha ainda o sonho. Isso, ela ofertou aquilo que ela ainda não tinha. Ela falou, Senhor, eu vou te dar o que eu não tenho. Poxa, você já pensou? Ali ela despertou a fé, porque ela falou que o Senhor ia dar aquilo
dobra o filho ao ofertar ao Senhor. E quando ela chora na garganta, ela promete ao Senhor fazer isso. A palavra de Deus diz que o sacerdote, ele ainda duvidou. Ele passou a ela, os lábios só mexiam. E ele julgou aquela mulher. Essa mulher está bêbada. Essa mulher deve estar bêbada. Essa mulher deve ter enxergada. Porque nem estou ouvindo ela orar, não estou ouvindo palavra nenhuma sair da boca dela. Agora eu quero te perguntar é só isso. Por que você está preocupando com o que os outros pensam? Por que você está preocupando com o que os outros falam? Por que você está preocupando com o que os outros acham? Com o que duvidam? Por que você está preocupando ou pensando que alguém precisa acreditar? Não. Quando Deus manda, até o diabo obedece. Aleluia, glória a Deus. Quando Deus manda, até o diabo obedece. Oh, glória. Quando Deus manda, o céu se move. Aleluia. As portas se abrem. Oh, O milagre glória. acontece. Oh, glória. Aleluia. Mas sempre tem os desanimadores. Os sambalates, a pastor Elisa vai falar, né? Os sambalates e os Gesem, os Tobias e os Gesem. Tobias e os sambalates. Sempre tem, para poder desanimar, para poder trazer. E o mais interessante é o seguinte, olha só que você vê. Ela saiu de lá para casa, sabendo que não podia ter filho, mas ela fez um pedido para Deus ali, de ter o filho, e prometeu que ia devolver para Deus, com a certeza, tira a palavra de Deus, que naquele momento de Deus, o coração dela já tinha mudado. Então, o milagre acontece a partir do momento que você desperta a sua fé. Aleluia. Não interessa, não coloca no será que vai ser, será que vai acontecer, será que vai vir, será que eu vou ter? Não, toma posse, só começa a orar agradecendo a Deus. Oh, glória, aleluia. Agradecendo a Deus, Senhor, obrigado. Oh, glória. Ora todos os dias agradecendo a Deus por aquele milagre que ainda não chegou, que ainda não aconteceu, Eita, mas que glória. você já sabe que Oh, Deus glória. aconteceu. E quando Ele promete, Oh, o milagre aleluia. acontece. Oh, Aleluia. glória. 3 vezes que a pessoa pode receber outra oferta. Depois ela agradece. Veja 3 vezes esse pecado. Pediu, recebeu, tinha certeza que ele recebeu. Porque a palavra diz assim: pedir e dar-se-vos dá. Prometida, recalcada, sacudida e Transbordante. Aleluia. Aleluia. Então, quando você acredita, não quando você fica, Deus, Deus, me dá não. Começa a orar, a sua oração muda ela. Começa a orar agora agradecendo a Deus. Quando ela saiu dali, o coração já tinha mudado. Já não era mais aquele coração chorão, já não era mais aquele coração reclamão, já não era aquele coração mais de dúvida, não. Ela saiu dali sabendo que o milagre dela já tinha acontecido. A palavra de Deus diz que naquele mesmo dia o Senhor a visitou. Oh, glória. Aleluia. Naquele mesmo dia o Senhor a visitou. Oh, glória. Não foi daí, mas não, naquele mesmo dia, porque ela teve a fé concreta. Aleluia. Agora, em vez de crer, louvar e agradecer ao Senhor, tem pessoas que blasfemam, tem pessoas que xingam, tem pessoas que chamam para si maldições. E aí o que acontece? Guerra e tribulação. Ela não, ela saiu dali. Quando ela sai de lá, ela já sai de lá com o coração transformado. Glória a Deus. Ao Senhor. Aleluia. E ao chegar em casa, a palavra de Deus diz que ele a conheceu, Deus se lembrou dela e ela gerou. E teve o filho Samuel. Glória a Deus, aleluia. Samuel chegou. Glória a Deus. Samuel era o filho da promessa. Samuel
Penina tinha muitos filhos. Penina tinha vários filhos. Eu não sei se é 7 ou se era 9. Penina tinha 7 ou 9 filhos. Muitos filhos. Penina já tinha. A Bíblia diz que já tinha vários filhos. Pois é. Mas nenhum deles ungiu o rei. Aleluia, Jesus. Aleluia. Nenhum deles foi sacerdote sobre Israel. Aleluia. Nenhum deles fez o que Samuel fez. Primeiro sacerdote ao ungir o rei em Israel. Ungiu 2. Foi Joada, Samuel ungiu Davi, ungiu Saul, ungiu Davi. Depois Joiada que ungiu Solomão. Ungiu Solomão. É assim, ó, Samuel, enquanto viveu, ungiu reis. O seu sonho, meu irmão, quando ele chega maior do que o que você espera. Aleluia. Ela pediu somente um filho. Deus teve um filho, sacerdote, profeta e juiz. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Diga assim: meu milagre já está dentro de mim. Dentro de mim. Já chegou. Já chegou. Eu já recebi. A bênção do Senhor. A bênção do porque Senhor. Ele me escolheu. Ele me pra ser escolheu. mais que vencedor. Em 2026. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Em nome de Jesus. Nós vamos participar da ceia do corpo da Espírito. Amém. E esse profeta, se eu pensar com minha atenção, ele termina falando, então vai ser do jeito que você ele não fala, ele fez igual a Elias, ele terminou, vai ser. Vai ser. E nessa noite nós entendemos Do que jeito vai que ser. sonhou, vai ser. Aleluia. Vai ser. Eita glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é fiel. Eu não gosto de falar para poder a pessoa ficar ansiosa, sabe? Isso é tão tremendo. Quando Deus começa a ser tão, às vezes, Palpitante. Fica o coração acelerado. Quer entregar? Quer entregar? Recebe? É. Deus é fiel. Vai ser antes do que Deus espera. É interessante, Glória a Deus, aleluia. É só agradecer. Por hoje não. Aleluia. Mas olha, estão tremendo. Eu tenho que falar. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao Pai. Na caneta que eu vejo as janelas, eu vejo um piso de porcelanato. Eu confesso a olhar, eu começo a enxergar. Eu começo a enxergar o piso de porcelanato, eu começo a ver aquelas janelas. Aleluia. Eita glória. Aleluia. Glória a Deus. E o mais interessante, a questão é que assim, ó. A questão é que assim, ó. É que eu ainda via quando eu falo assim. Você vai lembrar do dia que aconteceu, você falando que eu passei de Guadivana, você falou de Guadivana, lava ali, já tudo de mim, o João vai chegar. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha, porque quando nós puder, eu quero uma casa assim.
O piso tem que ser tal. Janela tem que ser tal. Não é bem você falando. Glória a Deus. É, Né, meu Deus. irmão? Aleluia. Olha, aqui. Há um caminho aí no livro de Lucas, no capítulo 22. Lucas 22. Lucas 22. Quê? Verso 43. E eu? Você tá perguntando. Vamos ao 42, né? No 42, Jesus já dizia assim, dizendo: Pai, se quer, faça de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Sansão. Glória. Nós vamos orar aqui. Nem eu, nem o pastor Ivano, nem o pastor Fernando, não podemos transformar em nada, nem a água, nem o pão. Mas a oração, segundo a palavra de Deus, tudo que nós pedimos em oração, crendo, nós recebemos. E a palavra de Deus diz que aquilo que é consagrado ao Senhor é santo. Então você vai beber a água, ela é santa. Você vai beber o pão, é santo. Jesus mandou ali o anjo para dar aquele fortalecimento. E hoje, quando você comer desse pão e beber desta água, seja um anjo do Senhor para te confortar e dar forças para o ano de 2026, no nome de Jesus. Saúde, força, prosperidade, em nome de Jesus. Vamos orar e abençoar. Senhor Deus, estamos aqui, ó Pai, consagrando ao Senhor, ó Deus, a água e o pão, Senhor. Consagrando a Ti, ó Pai amado, nesta hora, Deus, para que o Senhor, ó Deus poderoso, em nome de Jesus, ó Pai amado, toque com o Teu poder sobre a água e sobre o pão, fazendo agora, meu Deus, com que esse pão e esta água, meu Deus, seja, Pai, prosperidade, que seja saúde, que seja cura para o que precisa, que seja remédio na nossa vida, Pai, que seja, Deus poderoso, aquilo que nós precisamos, que 2026 seja um ano de bênção e prosperidade sobre a vida de todos nós, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Cura quem estiver enfermo, opera o Teu milagre, meu Deus, em o nome santo de Jesus. Glória a Deus. Consagrado está o Senhor, o pão e a água agora são santos em nome de Jesus. Distribua, por favor. Tirar o quê? Tirar o quê? Não faz mais, eu vou tomar, cara.